Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, Vocês estão aqui na semana passada? Tá. Então, eu vou continuar aqui, só fazer um comentário de onde nós paramos, né? A gente estava vendo movimentos circulares e aí a gente fez algumas definições de algumas grandezas que aparecem quando a gente está acompanhando o movimento circular. Então, aqui eu mostrei aqui por essa diferença de ângulo, que a gente tem o chamado deslocamento angular. O deslocamento angular está como ΔΦ aqui. Tá? Esse deslocamento angular é o quanto de ângulo foi descrito quando você tem um objeto girando. Tá? Esse ângulo ele pode ser em graus, ele pode ser tipo 30 graus, 40 graus, 360 graus se for uma volta inteira, 180 graus se for meia volta. Pode ser em radianos, que é importante vocês saberem trabalhar com essa unidade, tá? Os radianos que vocês têm que lembrar é que 180 graus equivale a π radianos, 360 graus equivale a 2π radianos. Tanto faz qual dos dois você vai usar, você pega uma dessas relações para poder fazer a conversão se você precisar, tá? E aí, o deslocamento escalar, que na prática é assim, quanto que o objeto aqui andou no nosso desenho, eu estou representando isso por essa bolinha laranja. Essa bolinha laranja é como se fosse uma espécie de mancha na borda de um disco que está girando aqui no sentido anti-horário. E aí, quando essa bolinha laranja se deslocou por um ângulo ΔΦ, vai ter percorrido um espaço, ΔS. Esse ΔS está relacionado com um ângulo através dessa formulinha, ΔS igual a ΔΦ vezes R. O que essa fórmula nos diz? Quanto maior o raio do círculo, mais o objeto está andando. Então, se você está andando num círculo, que é um círculo pequeno, você vai fazer assim, vamos supor, você vai andar com um deslocamento angular de 90 graus. 90 graus, então, a gente está pensando que você está aqui e fez isso. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui, né? Eu estou aqui e aí eu faço isso aqui. E aí eu andei num ângulo de 90 graus. E eu andei esse tantinho aqui, certo? Então, eu fiz isso aqui e andei 90 graus. Se eu fizer a mesma coisa, só que com um círculo maior, eu vou ter que fazer isso aqui. E aí eu também andei 90 graus, porém com um espaço maior. Então, quanto maior o raio, maior o espaço percorrido. Tá? Como o deslocamento angular, ΔΦ, a gente definia também a velocidade angular, ômega, que era a variação de ângulo por tempo. E isso ficava em radianos por segundo. Ok? Então, velocidade angular ômega é igual a ΔΦ, que é o ângulo, dividido pelo ΔT, que é o tempo. Quantos radianos percorreu a cada segundo? Ok? A velocidade angular está relacionada com a velocidade escalar através dessa formulinha. Aqui sempre a grandeza escalar é igual a olhar aqui, ó. A grandeza escalar é sempre a angular vezes o raio. Deslocamento escalar, o quanto que andou, é o deslocamento angular vezes o raio. Velocidade escalar, que é quantos metros por segundo, quantos centímetros por segundo está percorrendo, é a velocidade angular vezes o raio. Então, essa fórmula é parecida com essa, no sentido de que a grandeza escalar é igual a angular vezes o raio. A gente também falou de frequência e período, então só lembrar que é muito importante as definições, né? A frequência é o número de ciclos que acontecem por segundo, o período é a duração de um ciclo, tá? Aliás, eu falei que frequência é o número de ciclos que acontecem por segundo, não necessariamente. Número de ciclos que acontecem por unidade de tempo, pode ser por segundo, pode ser por minuto, se a gente estiver falando rotações por minuto, RPM. O período é a duração de tempo para um único ciclo. Então, uma grandeza é o contrário da outra, é o inverso da outra. Para representar que uma é o inverso da outra, a gente tem essa formulinha, frequência igual a 1 sobre período. Com isso, a gente conseguia deduzir a fórmula da velocidade angular. A velocidade angular ômega é igual a 2π vezes frequência. Então, se você tem um disco que está girando com frequência de 5 Hz, 5 Hz significa 5 ciclos por segundo, 5 giros por segundo. A velocidade angular vai ser 2π vezes 5. 10π radianos por segundo.
Nossa, mas o que seria isso? 10π radianos por segundo. 10π, 2π radianos significa uma volta. 10π radianos significa 5 vezes uma volta. O que acaba caindo naquilo que a gente começou. A frequência era 5 Hz, 5 ciclos por segundo. Então, essas relações que a gente usava para movimento circular. Agora, continuando, eu acho que isso aqui não deu tempo de eu passar para vocês na última aula, sobre a aceleração centrípeta e a velocidade. Eu não cheguei a falar disso, né? Acho que foi só na outra turma que eu consegui falar. Quando a gente tem o nosso disco girando, se isso estiver girando com uma velocidade constante, então, e quando eu falo velocidade, pode ser a velocidade angular ou a linear. Ou seja, está sempre percorrendo a mesma quantidade de ângulo em uma certa unidade de tempo. Se isso está girando de forma constante, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade que é representada por um vetor, que a gente também viu na semana passada. Um vetor, uma flecha, que é sempre tangencial à circunferência. O que significa ser tangencial à circunferência? Significa que não importa aonde esteja o ponto. Se eu marco um ponto aqui, a velocidade, isso no movimento circular uniforme, tem que ser tangencial, ou seja, tem que raspar a circunferência sem passar por dentro dela, tá? Se você tiver assim, isso aqui não é tangencial, porque está passando por dentro. Tá? Então tem que passar raspando aqui, sem passar por dentro. Isso é ser tangencial. É a característica da velocidade quando você tem um movimento circular, tá? Então ele está girando aqui, em cada instante a velocidade está sempre tangenciando. Isso aqui, gente, a gente pode perceber na prática, por exemplo, imagina um carro fazendo uma curva numa estrada e essa curva é justamente no formato de um pedaço de círculo. Imaginaram a situação? O carro está fazendo a curva, aí vamos supor que em um certo instante o carro passa por uma poça de óleo na pista bem lisa, então ele vai derrapar nessa poça de óleo. Imaginaram a situação? Está na curva, está fazendo ali um pedaço do círculo, começou a passar na poça de óleo e começou a derrapar. Perdeu a aderência dos pneus com a estrada. O que acontece? Esse carro, ele vai... Talvez vocês até tenham ouvido falar dessa expressão. Ele vai sair pela tangente. Como assim sair pela tangente? Se o carrinho está aqui fazendo a curva, quando ele passar pela poça de óleo e perder a aderência, ele vai na tangente, ele vai em linha reta. E aí, por isso que é super perigoso a pessoa estar dirigindo numa curva, principalmente com a pista molhada, está dirigindo com a velocidade muito alta. Se perder a aderência, ela sai pela tangente, então ela sai em linha reta. E aí, obviamente, vai sair da estrada, vai ter um acidente. Tá? Tudo bem? Vocês conseguiram imaginar a situação aqui do acidente? Já viram alguma coisa assim? Tipo, da pessoa sair assim, tipo, na linha reta da curva, ao invés de fazer a curva, sair em linha reta, tá? Por conta do fato da velocidade ser sempre tangencial. Então, nesse caso, quando perde a aderência, a pessoa simplesmente vai sair na direção em sentido que a velocidade aponta, que é a tangente. Ok? Outro exemplo. Lançamento de disco. Se vocês já assistiram em Olimpíadas, essa modalidade de esporte, lançamento de disco, vocês devem ter percebido que a atleta faz o seguinte, pega o objeto ali, o peso, e aí faz assim, ó, faz um giro para jogar, né? Quando a pessoa está fazendo isso para jogar, se eu quero jogar, por exemplo, lá na parede de trás, eu vou girar aqui meu braço e vou jogar aqui quando meu braço estiver apontando para a parede, é isso? O que vocês acham? Se eu estiver girando assim o meu braço para jogar lá na parede que está atrás, se eu jogo quando está aqui o meu braço, o disco na verdade ele vem para cá. Por quê? Porque sempre vai na direção tangencial. O círculo que eu estava fazendo não era esse aqui, ó. Então, na direção tangencial vai ser para cá. Ou seja, eu tenho que largar o disco quando meu braço estiver passando aqui. Aí sim, a direção da parede lá atrás vai ser a minha tangencial.
Se eu estou girando aqui e eu jogo quando está o meu braço aqui, para onde que vai o meu disco, gente? Para a lousa, ok? Então lembrar que no movimento circular, uniforme, a velocidade é sempre tangencial. E aí tem uma aceleração. O que significa essa aceleração? Gente, vamos voltar no exemplo do carro. Para o carro fazer uma curva que seja um pedaço de círculo, tem que ter uma força puxando ele para o lado de dentro da curva. E de onde vem essa força? Vem do fato do motorista estar movendo o volante para justamente fazer a curva. Então são os pneus do carro, a partir do giro do volante, que dão essa força. É por conta dessa força que o carro permanece na curva. Todo movimento circular só fica circular se eu estiver fazendo uma força para dentro. Tá? Essa força para dentro, toda força resultante é acompanhada de uma aceleração. Então, qual que é a conclusão? Que existe uma aceleração quando eu tiver movimento circular, mesmo que a velocidade seja sempre a mesma. Na verdade, não é que a velocidade é sempre a mesma. Em módulo, o valor numérico, a velocidade pode ser igual. Mas o vetor velocidade está o tempo todo mudando de direção e sentido. Se o vetor está mudando de direção e sentido, o vetor velocidade está modificando-se. Então existe uma aceleração. Essa aceleração é o que mantém o corpo fazer sempre esse movimento de curva. Essa aceleração a gente chama de aceleração centrípeta, tá? Vou colocar aqui então, né? Deixa eu só apagar aqui esse desenho. Então a gente tem aqui, para manter o círculo, você tem uma aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. O próprio nome já está dizendo, aponta para o centro da circunferência. Como eu falei que a velocidade forma sempre 90 graus, o que acontece é que velocidade e aceleração são sempre perpendiculares, tá? Então aqui você tem em qualquer... Vamos colocar... Eu toda hora faço no sentido anti-horário, vamos fazer no sentido horário agora. Se você tem um disco girando assim, no sentido horário, qualquer ponto que você pegue sua borda, você vai ter... O que vai acontecer? Você vai ter uma aceleração centrípeta apontando para o centro em qualquer instante. Uma aceleração centrípeta apontando para o centro. E você vai ter a velocidade tangencial. Tá? Sempre na tangente. Tem uma formulinha que relaciona essas duas grandezas em termos dos seus valores numéricos. A aceleração centrípeta vai ser sempre em módulo v² dividido por r. Tá? Gente, só para, em termos de notação, às vezes vocês vão ver essa fórmula escrita da seguinte maneira. Vetor aceleração centrípeta em módulo é igual a vetor velocidade em módulo ao quadrado dividido pelo r, pelo raio. Gente, isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa do que eu escrevi aqui, tá? O que mudou de um caso para o outro? Eu coloquei essa notação. Essa notação significa que... O que significa essa notação? Que aceleração centrípeta e velocidade são vetores. Porém, na hora de colocar a fórmula, eu considero só simplesmente o valor numérico desses vetores. A intensidade, o tamanho, o módulo desses vetores. E aí coloco esses números na fórmula. Mas eu posso escrever desse jeito, e aí eu não coloco a flechinha. E aí tudo bem, não tem problema. É o mesmo significado. Por isso que eu gosto mais de escrever assim do que assim, porque assim é mais rápido. O que estaria errado seria escrever assim, ó. Isso aqui não pode escrever. Tá? Se você está fazendo essas contas, é com o valor numérico.
tá? Você não pode escrever desse jeito. Oi. O que significa essas barrinhas ao redor? As barrinhas que englobam aqui cada uma das grandezas significa módulo, tá? Então, o que significa o módulo, né? O módulo de um número x, módulo de menos 5. A gente escreve assim, ó. Quanto que é isso? 5. É você ignorar o valor do negativo, o módulo, tá? Então, o módulo de 3 é 3. Módulo de menos 17 é 17. E assim por diante. Tá? Então, o módulo é você ignorar o negativo. E no caso de vetor, o módulo é pegar o valor que indica qual o tamanho do vetor. Tá? Bom, então, isso aqui foi que não havia dado tempo de falar na última aula. Eu vou agora falar um pouquinho sobre forças, tá? Então, isso aqui foi só para fechar essa parte de movimento circular uniforme. A gente vai voltar nessa parte aqui de aceleração centrípeta quando a gente estiver falando um pouquinho mais para frente em forças. Vamos começar então hoje, depois dessa continuação, vamos falar aqui sobre forças, tá? Na parte de dinâmica. E aí, eu vou começar aqui falando quais são as 3 leis de Newton, tá? Então vamos começar pelas 3 leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. Que basicamente ela pode ser descrita de 2 situações. Um corpo em repouso irá permanecer em repouso. Eu já vou completar aqui a frase, tá? Um corpo em movimento irá permanecer em movimento, não só isso, em movimento retilíneo uniforme, tá? Tudo bem? Deixar assim, gente? Vocês vão lembrar o que significa o MRU? Movimento retilíneo uniforme. Só que aí eu preciso completar isso aqui, né? Do jeito que está escrito, não está muito certo. Eu vou colocar que essas 2 situações, elas somente são válidas se não houver força resultante agindo sobre o corpo. A não ser que haja uma força resultante. Eu posso até escrever diferente de 0 agindo sobre esse corpo. Então, o que essa primeira lei está dizendo para a gente? São 2 situações, tá? A propósito, isso aqui está na página 84, esse tópico aqui de dinâmica de forças. Gente, então assim, a tendência dos corpos é permanecer em repouso ou ficar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força resultante, tá? Então, vamos começar pela parte mais fácil, que é essa aqui. Essa régua, meu celular, o giz, a apostila, os objetos que estão aí na carteira de vocês,
permanecem em repouso, parados, enquanto não existe uma força resultante agindo sobre eles. Tá? Se não tiver nenhuma força resultante agindo sobre eles, ele vai continuar em repouso. A partir do momento que eu faço uma força resultante, então ele estava aqui em repouso, se eu faço uma força para levantar a minha apostila, aí ele deixa de ficar nesse estado, a não ser que haja uma força resultante diferente de zero. Essa parte foi fácil. O negócio está parado, só não vai ficar parado se eu fizer uma força. A parte que confunde mais é essa aqui. Se eu tenho um objeto em movimento, a tendência é que ele permaneça em movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força resultante diferente de zero, agindo sobre ele. Então, isso a gente poderia falar de uma forma talvez um pouco mais simples, que a tendência dos objetos é, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento para sempre, com velocidade constante em linha reta. Movimento retilíneo, linha reta, uniforme, velocidade constante. Então significa que se eu tenho um objeto tipo esse giz e eu jogo ele, a tendência deveria ser ele permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que haja uma força resultante diferente de zero. E aí o que complica é, vocês viram aqui que eu joguei o giz, ele não saiu em linha reta. Por quê? A gravidade? Isso. A condição não era essa? Quando eu joguei o giz, será que eu tinha uma força resultante? Tinha, que no caso era a gravidade. Então, a gravidade fez com que ele não acompanhasse o que seria a tendência natural. E aí, o lance é difícil eu conseguir fazer com que não haja nenhuma força resultante agindo sobre o meu objeto. Eu posso pegar aqui mais um giz e jogar ele aqui para rolar, e uma hora ele para no chão. Está demorando para parar. Parou. Por quê? Por que ele não continuou para sempre? Porque houve uma força resultante, que no caso aparecia por quê? O que será que acontece aqui quando o giz está rolando no chão? Acho que alguém falou baixinho aí. Atrito. Então o atrito passa a ser a força resultante que passa a tirar do que seria a tendência natural. Então é muito difícil a gente ver situações no nosso dia a dia que eu consiga não consiga eliminar forças resultantes. Diga. Professor, se um objeto for lançado no espaço, ele tende a ir eternamente em linha reta? Exatamente. Aí você pensou, muito bom, você pensou, qual que é o seu nome? Victor. Você pensou, Victor, em como que a gente pode fazer para não ter nenhuma força atuando? Aí você pensou no espaço. Legal. Se você pegar um objeto no espaço, né, fora da influência, se estiver no espaço mais perto de algum planeta, aí você tem a força da gravidade. Mas se estiver fora da influência de qualquer corpo, você joga um objeto e ele sai em linha reta. Isso a gente vê em vídeos de astronautas na estação espacial, né, em ônibus espaciais. A gente vê em vídeos sempre quando em algum astronauta que está numa estação que está em órbita na Terra. A estação, quando está em órbita na Terra, é uma situação análoga a não ter forças agindo sobre os objetos. Tá? É como se estivesse todo mundo caindo ali. Por isso que as pessoas, os astronautas, as astronautas dentro da estação espacial ficam meio que flutuando. Né? Não tem ali, a gravidade ali não está puxando na direção contrária a um chão. Não tem um chão. Todo mundo meio que flutuando. E aí você vê nos vídeos. Tá com um objeto na mão, joga, ele sai em linha reta. Exatamente o que o Victor falou. Tá? Agora, mas não dá para fazer isso sem eu estar no espaço? Não posso fazer isso aqui no nosso dia a dia? Pode. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode pegar, por exemplo, essa mesa e você puxa ela. Eu tô puxando ela e ela está com velocidade constante. Vou fazer aqui para ficar mais fácil para quem está vendo pela câmera. Vamos entender que assim, analisar esse movimento não quando a mesa estava parada em repouso.
A partir do instante que ela saiu do repouso, eu fiz o máximo aqui para fazer com que a velocidade dela fosse constante. Fiz o máximo para que a mesa estivesse em movimento retilíneo uniforme. Como é que eu fiz para isso acontecer? Eu tive que fazer uma situação em que a força resultante fosse zero. Essas duas coisas acontecem quando a força resultante é zero. Tá? Então, como é que eu fiz para a força resultante ser zero? Eu fiz uma força aqui para trás, né, no sentido de puxar. E quando eu estou arrastando, vocês escutam esse barulho chato, né? Por que tem esse barulho chato? Então, eu fiz uma força que vai contrabalancear exatamente a intensidade da força de atrito. Nessa situação, a força resultante vira zero. E aí o movimento retilíneo uniforme se estabelece. Como assim a força resultante é igual a zero? Ela não deveria ser igual ao número, já que está tendo uma força exercida sobre o corpo? Está tendo duas forças. Essa parte que é a parte legal. Aqui a parte óbvia eu estou fazendo uma força aqui, né? Mas o chão, você mesmo falou, tem o atrito. O chão está fazendo uma outra força contrária. Duas forças agindo. Na verdade tem outras, é que eu estou escondendo um pouco o jogo. Mas vamos falar só da força que eu faço e do atrito. Duas forças em sentidos opostos. Se elas tiverem mesma intensidade, tipo 30 newtons para cá e 30 newtons para lá, quanto vai ser a força resultante? 30 menos 30, zero. Lembra que a gente fazia a resultante das forças quando eram em sentidos opostos, fazia a subtração? 30 menos 30 vai dar zero. Mas aqui está falando que a força resultante tem que ser diferente de zero. Então, para não acontecer isso, aqui quando eu arrastei a mesa, eu estava mantendo a lei da inércia. É tipo assim, deixa eu... A lei da inércia diz qual é a tendência dos objetos quando a força resultante é zero. Quando que a lei da inércia não é seguida? Quando eu passo a ter uma força resultante diferente de zero. Na situação que eu arrastei com velocidade constante, ou que eu empurrei com velocidade constante ainda está dentro da lei da inércia, movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque eu estou fazendo uma situação em que a força resultante tem que ser zero. As duas situações aqui, gente, nas duas situações aqui a força resultante é igual a zero, tá? Ou seja, isso só não vai acontecer quando a força resultante não for igual a zero. Daniela? Isso. Fez sentido para você isso que eu expliquei? Então, para manter o movimento retilíneo uniforme, tem que ser força resultante zero. Tá? Se você quer deixar a velocidade constante em linha reta, você obrigatoriamente está tendo força resultante igual a zero. Ok? Vocês, sentados nas carteiras, vamos dizer que aproximadamente vocês estão em repouso. Tudo bem, vocês mexem um pouquinho para lá, para cá, mas aproximadamente em repouso. Significa que vocês estão nessa situação. A força resultante em vocês está sendo igual a zero. Tá bom? Agora eu vou falar daqui a pouquinho o seguinte. Nesse instante que está todo mundo em repouso, a força resultante é zero. Significa que não tem nenhuma força agindo sobre vocês? Aí você fala assim, não, eu sei que existe a força da gravidade. A força peso está agindo sobre vocês nesse instante. Mas existe uma força que contrabalanceia essa força peso, que é a força normal. Vocês estão aí, né, com o bumbum de vocês na carteira. Então tem uma força de apoio aí nas pernas, na bunda de vocês, que a cadeira faz sobre o corpo de vocês. Vocês não ficam afundando na terra por conta da força da gravidade. Tem essa força normal que contrabalanceia. E aí isso deixa a força resultante igual a zero. Como assim que você não tem isso normal? Eu só vou colocar aqui mais algumas coisas na lousa e eu volto na força normal, tá? Mas a força normal é a força que existe para os objetos não entrarem um no outro. Tipo assim, eu estou sendo puxado pela gravidade da Terra. Até aí, tudo bem? Por que eu não estou entrando dentro do chão? Porque o chão é sólido. O chão impede que o meu corpo penetre aqui. Então, como o chão impede isso, a gente vai dizer que o chão exerce uma força sobre o meu corpo. Qual que é o nome dessa força? Força normal. Tá?
Quando você tenta esmagar um objeto, aparece a força normal. Se eu faço isso aqui, ó, eu estou empurrando a lousa. Por que o meu braço não atravessa a lousa? Porque existe uma força impedindo, que é a força normal. Então, sempre que você tem contato com uma superfície, você tem a força normal, ok? E aí, gente, a primeira lei de Newton é essa. A segunda lei de Newton, ela é, de certa forma, uma consequência da primeira. A segunda lei, ela é descrita por uma expressão matemática, uma equação. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Isso significa que, se você tem força resultante, você tem aceleração. Né? Se existe força resultante que seja diferente de zero, então existe uma aceleração que seja diferente de zero. Se existe aceleração, gente, o que acontece? Seu objeto está modificando a sua velocidade. Então, existe uma aceleração diferente de zero. Então, a velocidade V é modificada. Então, se qualquer corpo está parado, para que ele não esteja mais parado, você tem que fazer uma força resultante agir sobre esse corpo. E isso vai provocar uma aceleração, vai provocar um aumento de velocidade. Ou, por exemplo, se você tem um objeto que está em movimento de tiro uniforme e aí ele vai frear, se existe a frenagem, existe uma força resultante contrária ao sentido do movimento. Existe uma aceleração acompanhando essa frenagem, que a gente trabalhava antes com uma aceleração negativa, né? Quando estava no sentido oposto ao movimento. E isso está relacionado com a massa. Quanto maior a massa, mais difícil você frear um veículo. Né? Você comparar, por exemplo, um caminhão e um carro. Uma situação em que ambos percebem alguma coisa que está numa estrada e precisam frear de repente. O caminhão, por ser mais pesado, ele vai precisar de uma força muito maior do que o carro. Nem sempre isso vai acontecer, por isso que o caminhão é um veículo bem mais perigoso para se dirigir, precisa de uma responsabilidade maior do que um carro normal, ok? Precisa ter mais habilidade, enfim. E a terceira lei? A terceira lei é a lei da ação e reação. Eu já coloco aqui alguns exemplos na lousa, mas essa terceira lei vai dizer o seguinte: não existe como você fazer força em um corpo sem que ele faça força em você também. As forças só existem aos pares. Então, se eu estou fazendo uma força aqui na lousa, aliás, vamos colocar meu punho aqui está fazendo uma força na lousa, a lousa está fazendo uma força no meu punho. Se eu estou aqui fazendo uma força, o meu pé está fazendo uma força no chão, o chão faz uma força sobre o meu pé. Não tem como você fazer força em alguma coisa sem que você sinta essa força. E a força que se dá de resposta é exatamente de mesma intensidade. Por isso que, acho que eu falei para vocês isso nas nossas aulas de introdução, por isso que eu falo brincando que super-herói com superpoderes de super força, não adianta ele ter a super força se ele não tiver uma super resistência, porque senão ele vai arrebentar todo o braço dele quando ele socar alguém. Tá? A força que é exercida é a mesma que você recebe. Isso aqui, gente, tem que tomar cuidado com o seguinte. Vou mostrar aqui na lousa. Existe a situação onde as forças se contrabalanceiam e dão zero para a força resultante.
Isso aqui não é ação e reação. Então, aqui, para a lei da ação e reação, eu vou escrever que se você tem um corpo A, eu tenho aqui um corpo A, que ele vai se chocar aqui, ele vai colidir com um corpo B. Beleza? Eles estão sendo jogados em sentidos opostos, eles vão se colidir. Tá? Professor, essa lei da ação e da reação tem alguma coisa a ver com a força normal? Toda força, inclusive a normal, vai ter ação e reação. Toda. Tá? Só que a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque às vezes a gente acha que a força normal é a reação para a força peso. Não é. Eu já vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, tá? O que acontece? Nesse exemplo aqui, os corpos A e B estão se colidindo. O que vai acontecer? O corpo A vai exercer uma força em B. Então eu vou fazer aqui uma flecha e vou escrever FAB. E o corpo B vai exercer uma força em A. Então, vou escrever aqui uma flecha e vou escrever FBA. O que acontece aqui? A força que eu fiz FAB é a força que o A exerce em B. Veja que as flechas eu desenho sempre no objeto que sofreu a força. Quando eu escrevo FBA, é a força que o B exerceu em A. Tudo bem isso aqui, gente? Tá claro? Então, a terceira lei de Newton vai dizer o seguinte, que a força que o AB fez no BA, elas são iguais, só que em sentidos opostos. Então, pode escrever assim, ó. Aqui, o que eu estou representando aqui com esse sinal de menos? Que essas forças são em sentidos opostos. Então, o menos aqui indica que uma está virada para o outro lado. E a igualdade significa que numericamente elas são iguais. Então, por exemplo, se o A fez uma força de 10 N sobre o B vai fazer uma força de 10 N sobre o A. Tudo bem? Então, vou colocar exemplo. Se o valor da força AB é 10 newtons, então o que vai acontecer é que o valor da força BA é 10 newtons também, ok? E aí, gente, se vocês olharem isso, talvez vocês vão falar assim, mas professor, você não colocou o sinal de menos aqui? Não era, se uma é 10, não era para outra ser menos 10? Vocês lembram que eu falei que quando a gente não coloca a flechinha aqui, a gente está falando somente da intensidade, do valor numérico, o módulo do vetor? Então, quando eu não coloco a flechinha, eu estou falando isso aqui, ó. Isso aqui vale 10 newtons. A força BA vale 10 newtons também. Quando eu coloco a flechinha e coloco o sinal de menos, significa que esse vetor AB ele é 10 newtons nessa direção e sentido, direção horizontal, sentido para a direita, e o vetor FBA ele é 10 newtons, só que com o sinal de menos indica que é a mesma direção, porém sentido oposto. Então, com o sinal de flechinha aqui de vetor, eu coloco o sinal de menos, para indicar que os vetores estão em sentidos opostos. Sem a flechinha, eu deixo somente o valor numérico, ok? Você ia perguntar alguma coisa, né? Sim, na colisão desses dois corpos, ninguém perde ou recebe mais massa? Mais velocidade, quer dizer? Dependendo das massas, se as massas forem iguais, não tem por que alguém sair com mais velocidade que o outro.
Agora, dependendo das massas e dependendo o que acontece na colisão, porque ó, depois que se dá a colisão pode acontecer um monte de coisa. Pode ficar grudado, você pode meio que deformar um dos corpos um pouquinho e o outro não. Pode acontecer um monte de coisa e as velocidades podem ser reflexo disso. Mas ó, vamos colocar o seguinte, que se as forças que esses objetos fazem são iguais, por que são iguais? Aqui, ó, terceira lei de Newton, certo? Se as forças são iguais, a massa dos objetos vai determinar a aceleração que eles vão ter. Então, por exemplo, vamos supor que esse objeto aqui é uma bola de boliche e ela está se colidindo com uma bolinha de ping-pong, bem levinha. A força vai ser igual, mas será que a bola de boliche vai apresentar o mesmo movimento que a bolinha de ping-pong depois da colisão? Provavelmente não. Por quê? Porque a bola de boliche tem muito mais massa. Se ela tem muito mais massa, então ela não tem uma aceleração tão grande. Tá? A equação é essa. Se aqui o valor era sempre 10 newtons, vamos supor que a massa aqui é 1000 quilogramas. Então a aceleração vai ser tipo 0,001. Vai ser uma aceleração muito pequenininha, você nem vai notar. Se a massa aqui for 1 quilograma, então a aceleração vai ser 10 metros por segundo quadrado. Aí é uma aceleração alta. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Tá? Isso explica, gente, o seguinte. Professor, Oi. eu não entendi direito essa parte aqui. Por que é o sinal de igual e o sinal de menos? O sinal de menos, quando eu uso a notação vetorial, é só para indicar que os vetores são de mesmo valor numérico, só que são em sentidos opostos. Se um aponta para a direita, o outro tem que apontar obrigatoriamente para a esquerda. Então o sinal de menos ele indica isso. E o sinal de igual significa que os dois são iguais. Significa que os valores numéricos são iguais. Gente, ó, para ficar clara essa situação da terceira lei de Newton, talvez fique mais fácil se a gente fizer aqui um dos exercícios. Deixa eu só ver que horas são. Abra uma apostila. Cadê? Acho que é na página 86. Abra uma apostila na página 86. E vamos ler aqui juntos o exercício 64. Tá? E aí, a partir do exercício 64, a gente vai fazer uma discussão aqui. Então vou ler aqui o exercício, depois vocês vão me falar o que vocês acham, qual que vocês colocariam como alternativa correta. Considere uma pedra arremessada para cima a partir da superfície terrestre. Estou arremessando aqui o objeto para cima. Enquanto a pedra estiver subindo, podemos afirmar que, letra A, a Terra atrai a pedra e a pedra repele a Terra com forças de mesma intensidade. A Terra repele a pedra e a pedra atrai a Terra. Nossa, parece um trava-língua isso, né? A Terra repele a pedra e a pedra atrai a Terra com forças de mesma intensidade. Aí uma atrai a outra, ambas se atraem, porém a atração da Terra é muitíssimo mais intensa. Na D, elas se repelem mutuamente com forças de mesma intensidade. Na letra E, a Terra e a pedra se atraem mutuamente com forças de mesma intensidade. E aí? Dá um nó na cabeça a questão ou ela está tranquila? Qual alternativa vocês colocariam? C. C, temos um voto para a letra C. Quem mais? Gente, vocês vão deixar só o Vitor aí na fogueira? O que vocês colocariam nessa questão? Estou fazendo a prova agora, tem que entregar agora. Está faltando só essa questão. O que vocês colocariam? C. C também. Não quer arriscar, Daniela? C. C também. A Terra atrai a pedra atrai a Terra, porém a atração da Terra é muitíssimo mais intensa. Nossa amiga aqui, qual que é o seu nome mesmo?
Vitória. Vitória, qual que você acha que é? A C também. C também? Eu acho que é a D. Temos um voto para a letra D. E o pessoal aqui, os meninos aqui? C. Aí tem mais uma C. C também? Eu tava no banheiro. Tá, beleza. Ó, letra C ganhou disparada, a gente teve um voto para a letra D. E a resposta correta é a letra E. Agora deu ruim, né? Gente, eu entendi por que vocês acharam que era a letra C. Porque pensou que ela estava caindo. Na questão, tá falando que ela tá subindo. Não, mas é porque tipo, na questão fala que enquanto a pedra estiver subindo. Então, é a força do momento que ela está subindo. Se fosse a força dela caindo, eu acho que seria C. Certo? E se eu contar para vocês, para piorar ainda mais, que o fato da pedra estar subindo ou descendo não faz diferença nenhuma nessa questão? Então vamos lá. Vamos lá. Eu entendi por que vocês colocaram a C. Vocês pensaram o seguinte: elas estão se atraindo. Só que, tipo, a Terra, ela obviamente que exerce um efeito muito mais significativo em todos os objetos. Tipo, vocês estão aqui presos ao chão, vocês não saem por aí flutuando porque tem a gravidade da Terra. Então, a atração da Terra é muito mais intensa, né? Só que não é a atração que é mais intensa. A força é a mesma. A força é a mesma, os sentidos são opostos. E é assim, ó. Vamos começar pela parte óbvia. A Terra, pela força da gravidade, está atraindo a pedrinha, correto? Essa é a parte fácil. A pedra está sendo atraída pela Terra. Se a Terra está atraindo a pedrinha atrai toda a Terra com a mesma força. Com força de mesma intensidade. Como assim, professor? Exatamente o que eu falei. Assim, por exemplo, essa sua mochila está no chão. A Terra está atraindo essa mochila por conta da força da gravidade. Ação e reação. A mochila está atraindo toda a Terra com a mesma força. Parece estranho quando a gente fala isso. Que um objeto está atraindo toda a Terra com a mesma força. Só que não é estranho se a gente pensar o seguinte: as forças são iguais. Mas a Terra, por ter muito mais massa, ela praticamente não se move devido a essas forças. A mochila não vai fazer diferença nenhuma. Todos os seres humanos do planeta não vão fazer diferença nenhuma para o movimento da Terra. Por quê? Porque a massa da Terra é tão grande que ela simplesmente continua seu movimento. Agora, para nós, seres humanos, objetos do dia a dia, que são corpos com massa pequena, aí essa força que é igual, para a gente faz toda a diferença de ficar preso na Terra. Tá? Já dou a palavra para você, Vitória, rapidinho. Então, voltando aqui na questão, por que eu falei, olha, não faz diferença se está subindo ou está descendo? Não importa aonde que está. Quando eu jogo um objeto, não importa se está subindo ou se está descendo. O tempo todo existe atração gravitacional. Como é que é essa atração gravitacional? Terra, pedrinha, certo? Até aí tudo bem, gente? Se a Terra está atraindo a pedrinha está atraindo a Terra com a mesma força. O fato de ser a mesma força não faz diferença nenhuma para a Terra. É a mesma força, mas a Terra fala, e daí? Eu tenho muito massa, vocês não vão mexer comigo. Agora, essa mesma força para a pedrinha faz toda a diferença, a pedrinha cai. Será que agora fez um pouquinho mais sentido? Ou ainda está meio sem sentido essa história? O que vocês acham? Só não entendi por que não faz diferença se for subir ou descer. Por quê? Na subida, o que está acontecendo? A pedrinha foi deslocada. Como é que ela foi deslocada? Eu dei um impulso para ela. Eu fiz uma força no início. A partir do momento que ela sai da minha mão, se vocês pudessem ver isso em câmera lenta, vocês veriam o objeto que eu joguei para cima. No instante que ele sai da minha mão, ele vai continuar indo para cima, mas ele começa a frear. Tipo, ele não vai para cima em velocidade constante. Não, ele sobe, mas ele sobe freando. Vocês estão de acordo? Tá, ele sobe freando. Por que ele sobe freando? Porque tem a gravidade freando ele. Freia, 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 até parar. E depois que para, o que acontece? Cai. E ele cai acelerado. Por que ele cai acelerado? Ele cai na velocidade.
Ele está ganhando velocidade e porque tem a força da gravidade. Está puxando ele na subida para frear e na descida para acelerar ele. Então, tanto faz se é subida ou se é descida. A força gravitacional é a mesma. Ah, mas o movimento dele é diferente. Tudo bem. Aqui a gente não está falando de como é que é o movimento dele. Não está falando assim se ele está acelerando, está freando. A gente está falando forças. Força gravitacional está o tempo todo ali agindo nele. Ok? E aí, o objeto também está fazendo força na Terra. A Vitória estava um maior tempão com a mão levantada. Eu queria saber se sempre que a gente falar sobre atração, as duas coisas significam isso. Sempre que falar atração gravitacional, as duas forças vão ser iguais. O efeito pode ser diferente. E vai ser diferente porque os objetos são muito diferentes. Você comparar o seu corpo com toda a Terra, né? A gente está falando que a massa da Terra é 6 multiplicado por 10 elevado a 24 quilogramas. É tudo isso de massa. Qual que é a massa de uma pessoa? Né? A massa de uma pessoa é 60 quilogramas. Eu já passei disso faz tempo, mas mais ou menos isso. Né? Em média, 60 a 65 quilogramas. Então, faz toda a diferença. Pelo fato das massas serem tão diferentes, o efeito vai ser totalmente diferente. Gente, será que agora essa questão 64 ela fez sentido para vocês? Vocês consegui convencer vocês? Beleza. Agora, a Daniela tinha ficado com dúvida sobre a força normal. Então, vamos falar da força normal. Tem tempo ainda. Quando eu tiver um objeto apoiado numa superfície, então vamos colocar uma situação mais simples que a gente tem no dia a dia em termos de analisar forças. Então, objeto apoiado numa superfície. Objeto apoiado numa superfície. Tipo uma mesa, por exemplo. Então, eu tenho aqui a mesa. Essa aqui é a minha mesa. Eu vou colocar aqui, ó. Ela grossinha, tá? E aí eu tenho o meu objeto que vai ser simplesmente esse quadradinho aqui. E aí o que acontece? Ele está em repouso. Vou colocar aqui, ó, em repouso. Nessa situação, gente, vocês sabem quais são as forças que estão agindo no meu objeto? Que está na mesa? Gravidade. Aqui, eu só vou mudar uma coisa, tá? Eu vou chamar de força-peso, mas é a mesma força gravitacional que a gente estava discutindo. É a força de atração entre a Terra e os objetos. Como é que eu posso representar essa força-peso, né, que é da gravidade? Forças a gente representa como? Com flechinha, né? Então, vou fazer uma flechinha. Uma flechinha, primeiro, desenhada aonde? Na vertical. Vai ser vertical, sim. Mas eu vou desenhar no meu objeto. Eu sempre desenho as forças no objeto que está sofrendo as forças. Meu objeto está sendo puxado pela gravidade. Vai ser vertical. Vertical para cima ou para baixo? Para baixo. Então eu faço geralmente do meio do corpo para baixo. E aí eu escrevo assim, ó, P. Força-peso. É a força da gravidade. Tá? Gente, pergunta, será que essa é a única força que está agindo sobre o meu objeto? É a força da mesa. Isso. Que é justamente a força normal que você tinha perguntado. Se fosse a única força, fosse a força... Nossa, agora eu falei muita força, né? Se fosse só a força-peso, o que ia acontecer com o meu bloquinho? Ele ia ficar acelerando para baixo, sem parar. Não, mas tem a mesa impedindo. Ou poderia ser o chão impedindo. Então tem alguma força que se contrabalanceia. Quem que é essa força que se contrabalanceia? Eu vou pegar aqui uma outra cor. É a chamada força normal. Força normal. Eu posso escrever como... Vou colocar como M. Eu não sei como é que está na postura de vocês. Se está com N. É, isso. E aí nessa situação, gente, o que eu posso escrever?
Olha só, eu posso escrever duas coisas. Eu posso escrever que a força-peso vetor é igual a menos a força normal vetor. Então, força resultante é igual a zero. Se eu não quiser manter a notação vetorial, eu posso simplesmente falar que as grandezas são iguais. Peso igual a normal. Então, força resultante é igual a zero. Professor, por que é igual a menos ainda? Quando eu coloco a flechinha aqui, o que significa mesmo, gente? A flechinha em cima das letras significa o quê? Que eu estou falando do vetor. Peso, vetor normal. Flechinha em cima significa vetor. Tudo bem, gente? Quando eu falo que significa vetor, significa que, ó, tem que lembrar que eu estou falando de direção e sentido também. Não só o valor numérico. Quando eu coloco menos, significa é igual aqui. Significa que são intensidades iguais, porém sentidos opostos. São mesmas intensidades, porém sentidos opostos. Normal para cima, força, peso para baixo. Tudo bem, Daniela? Então, o menos aqui significa que os vetores estão em sentidos opostos. Por eles serem de mesma intensidade e sentidos opostos, não vai ter força resultante, ou a força resultante vai ser zero. Toda vez que você tiver um objeto e duas forças opostas, a força resultante é zero. Ok? Tá, força resultante vai ser zero. Eu posso escrever assim, sem a notação vetorial. Eu posso escrever... Como é que eu leio isso aqui? O valor numérico do peso é igual ao valor numérico da normal. Tipo, aqui é 50 newtons, aqui é 50 newtons. Então a força resultante é zero. Aqui eu não estou dando atenção para os vetores, mas o que está implícito aqui é que eu olho para o meu desenho e falo, se aqui é 50 newtons e aqui é 50 newtons, como uma está para baixo e outra está para cima, isso vai se contrabalancear. E aí, por isso, fica zero. Tudo bem, gente? Tá. Qual que é o erro mais comum de todo mundo que começa a estudar isso? Olha isso aqui. Olha isso aqui. E fala, ah, é a mesma coisa. Força normal e força-peso é ação e reação. Não é. Para ser ação e reação, eu tenho que ver forças que agem nos dois objetos. Não foi isso que eu desenhei aqui? Dois objetos e coloquei uma força que estava em um e a força que estava no outro? Dois objetos distintos, certo? Pergunta, aqui eu estou colocando as forças que agem nos dois objetos distintos? Ou eu estou olhando somente para um objeto? Somente para um objeto, que é o bloquinho que está em cima. Se eu estou olhando somente para um objeto, não é ação e reação. Ação e reação tem que ser entre os dois objetos. Tá? Mas a mesa não se encaixaria com outro objeto? Sim. Sim. Então a questão é, eu consigo representar ação e reação nessa minha situação? Consigo, vai ficar meio poluído o desenho, mas dá para fazer isso sim. Como é que eu faria? Deixa eu fazer aqui no canto então. Para fazer ação e reação nessa situação, eu vou desenhar a mesa, tá bom? Vou desenhar a mesa mais grossinha para ficar mais fácil. Então a mesa está aqui, o meu bloquinho vai estar aqui. E eu vou desenhar a terra aqui. Vocês vão entender por que eu tenho que desenhar a terra. Beleza? O que acontece? O bloquinho está sofrendo uma força de peso. Pergunta, quem que é o corpo que está puxando ele com essa força peso? A terra. Terra puxou o bloquinho. Bloquinho vai puxar a terra. Essas que eu desenhei em laranja é ação e reação. São forças opostas, de mesma intensidade, em objetos distintos. Ação e reação está ali. Veja que eu ainda não desenhei a normal. Ainda não falei nada na mesa, não desenhei a normal. Por enquanto, vocês aceitam minha palavra de que a Terra puxou o bloquinho com a força peso, então o bloquinho puxou a Terra com uma força igual de sentido oposto? Vocês estão de acordo? Daniela, tudo bem? Ação e reação. Lembra, ação e reação não significa que esse bloquinho está puxando a Terra com tudo e a Terra está se movimentando. Não, a Terra continua no mesmo movimento, não faz diferença nenhuma para a Terra.
Mas tem essa força. Beleza, não falei da força normal, então vamos falar. Com o giz rosa, o bloquinho sofre a ação de uma força normal. Pergunta, quem que é o corpo responsável por exercer a força normal sobre o bloquinho? Muito bom, Daniela. É a mesa. É a mesa que não deixa o bloquinho afundar, não é isso? Então, é a mesa que faz a força normal. Se a mesa exerce uma força normal sobre o bloquinho, por ação e reação, o que a gente pode falar? Se a mesa faz uma força no bloquinho, agora tem que inverter tudo. O bloquinho faz uma força sobre a mesa. E em sentido oposto. Como é que eu tenho que desenhar, então, a força que o bloquinho faz na mesa? Primeiro, eu desenho aonde? Em quem sofreu a força. Na mesa. Então, eu tenho que desenhar aqui, ó, na mesa. O bloquinho faz uma força na mesa. Eu falei que o desenho ia ficar meio poluído, né, gente? Então, veja que tem uma força contrária que o bloquinho faz na mesa. Então, a lei da ação e reação e a lei da força normal e da força da gravidade são diferentes? São coisas diferentes, exatamente. Quando eu falei que as duas forças são iguais e por isso a força resultante é zero, eu não estava falando disso. Não estava falando de ação e reação. Eu estava falando de olhar para forças que agem em um objeto. Se são iguais em sentido oposto, a força resultante é zero. Tudo bem? Quando eu coloquei as outras, aí se você acompanhar pelas cores, o que está em laranja, as duas que estão em laranja, ação e reação. As duas que estão em rosa, separadamente, também é ação e reação de uma outra interação. Sim, mas e a força que a Terra exerce sobre a mesa? Tem alguma coisa a ver? Foi muito bom você ter perguntado disso, porque a força que a Terra exerce sobre a mesa é uma terceira interação. Só que aí começa a complicar muito, né? É que você está pensando mais além, mas existe. Eu poderia fazer com uma outra cor do giz, a mesa está sendo atraída pela Terra, não está? Então eu faço aqui uma força-peso da mesa sobre a Terra. E aí a Terra, a mesa atrai a Terra também. Eu tenho que fazer com outra cor de giz, essas duas flechinhas, uma na mesa e outra na Terra. Aí você poderia ir falar assim, tá, mas a mesa não está no chão? Então a mesa faz uma força no chão. Aí eu tenho que fazer com outra cor de giz, com outro par de forças, mesa e chão. Você entendeu que o negócio não para mais? Se você tiver interação, você tem ação e reação. Sempre. Qualquer interação tem ação e reação. Beleza? Porque a interação também tem força normal e gravidade envolvida? Não. Não porque para ter gravidade você tem que ter a situação em que um corpo está fazendo uma força devido à massa. Se você puder ignorar isso, você pode falar que não tem gravidade. Por exemplo, um corpo no espaço longe de qualquer planeta. Você pode ignorar isso. E nem sempre vai ter normal. Por exemplo, esse giz, se ele está aqui no chão, aí é o que você falou, vai ter força de gravidade e força normal. Mas, se eu pego esse giz e jogo ele, não importa se está subindo ou está descendo, não tem a força normal, porque não tem algo que o giz está apoiando. E aí só tem a gravidade. Ó, vamos ver a questão 65, que é justamente isso. Tá? A questão 65. Um projétil descreve uma trajetória parabólica, como indica a figura. Então, tem a figura aqui, ó, tracejado, qual que é a trajetória do objeto. Ele está simplesmente fazendo isso aqui. Então, eu pego o meu giz aqui, ó, faço isso aqui. Ele vai fazer uma parábola. A resultante das forças que agem sobre o projétil na posição indicada pode ser representada pelo vetor. Como que eu vou saber para onde está apontando a resultante das forças? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte. O meu objeto que eu joguei, que forças agem sobre ele? Quando ele está já no meio da trajetória. Então, de novo, vou pegar aqui meu giz, vou jogar meu giz. Ó, vocês têm que prestar atenção, não quando o meu giz está na minha mão, mas vocês têm que pensar o seguinte, se vocês pudessem congelar, no instante que o giz está no meio da trajetória, que forças agem sobre ele, gente? A gravidade. Força-peso da gravidade. O que mais? A força que você jogou. A força que eu joguei estava no início. Olha só que interessante. Depois que saiu da minha mão, ela não atua mais. A resistência do ar.
Não. Deveria contar. Na verdade, Não, porque no enunciado fala que não. então, é isso mesmo. Eu achava que no enunciado não falava, mas o enunciado fala, então eles estão certos. Não conta a força da resistência do ar. Ou seja, vocês estão conseguindo pensar em alguma outra força? Além da gravidade? A peso é a gravidade. Além dessa, tem mais alguma? Vocês vão ficar quebrando a cabeça e não tem. Ou seja, quando o objeto está no ar, a única força que age é a força peso. Tá, e a resultante das forças? A resultante das forças é o resultado de todas as forças que atuam. Peraí, mas foi só uma, a força peso, para baixo, vertical. Se foi só essa força que atuou, a força resultante é igual a ela. Resposta certa, então, letra E. Letra E. Aí, o que confunde um pouco a cabeça é, peraí, o meu objeto, ele fez isso aqui. Por que ele fez essa curva se você está me falando que a força era só essa? Por quê? Pela primeira lei de Newton, se não houvesse força, ele ia continuar em linha reta. Mas pelo fato de ter uma força para baixo, isso vai deslocando ele e aí acaba formando esse desenho de parábola. Senão o meu giz ele sairia em linha reta. Pelo fato de ter sempre a força-peso para baixo, vai fazer ele ser deslocado cada vez mais. Professor, Oi. e o que são outros vetores? São outras forças? Não, aqui era dessas 5 flechinhas, qual é a correta para indicar a força resultante quando o objeto está no meio. Então, não indica outras forças. Não, as outras é para te enganar, são as alternativas incorretas. Não existe flechinha na direção do A, do B, do C, do D. Só a força-peso na direção E, direção e sentido. Então, gente, a força normal nem sempre vai aparecer. Quando que a força normal não aparece? Nessa situação aí, não apareceu a força normal, vocês perceberam? Por que não apareceu a força normal? Ué, quando o giz estava no meio do caminho, ele estava apoiado em alguma coisa? Em alguma superfície? Não estava, então só tinha força-peso. Tá? Beleza, agora vamos fazer um pouquinho de conta, né? Essa parte conceitual ela é muito importante, isso já caiu no Enem mais de uma vez, de entender ação e reação, já apareceu com ação e reação com atrito, que a gente pode depois na aula que vem falar. Vamos fazer agora algumas continhas. A gente vai ver a questão 66. E justamente o que eu acabei de pagar na segunda lei é o que a gente vai usar na questão 66. Questão 66 também da FUVEST. Esqueci de falar aqui, né? Que a 65 eu tinha só falado, não tinha marcado. A 66, um veículo de 5 kg. Opa, tá me dando a massa, vou anotar. 5 kg. Descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. S igual 3t² mais 2t mais 1, onde S é medido em metros e t em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale módulo da força resultante. Tipo, é isso que quer saber? Não, na verdade é o valor numérico. Como faz isso? Na verdade, isso aqui foi dado no enunciado. O S é igual a isso, essa expressão numérica, onde o T vai ser valor de tempo em segundos. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é a função da posição. Então, talvez vocês vão se lembrar que existia uma fórmula assim, ó. Delta S é igual a V0 vezes T mais AT² sobre 2. Vocês podem também escrever como, né? Se a gente falava que era a fórmula do sorvetão,
S igual a S0 mais B0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque isso aqui é parecido com isso aqui. Como assim parecido? Não tenho 3, não tenho 2, não tenho... Isso aqui é uma função para a posição em relação ao tempo. Para cada valor de tempo, eu tenho um valor de posição final. Aqui, para cada valor de tempo, eu tenho um valor de posição final. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou reescrever a fórmula dada no enunciado, só que eu vou trocar de lugar. Eu vou escrever assim. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. E aí a questão é, por que eu estou escrevendo nessa outra ordem, gente? Vocês têm ideia? Por que eu estou escrevendo nessa ordem? E aí? Para que eu veja que esse 1 significa o S0. Quem está multiplicando T significa o V0. E quem está multiplicando o T quadrado significa o A sobre 2. É olhar para a fórmula que eu já conhecia, olhar para o que me foi dado e fazer a comparação. A pergunta do exercício foi, calcule a força resultante. Eu tenho a massa. Então, o que já dá para pensar é, se eu tenho a massa e quero a força resultante, eu quero isso aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Eu posso calcular a força resultante, que é o que o exercício me pede. Se eu tiver a massa, legal, eu tenho. Se eu tiver a aceleração, aceleração não tenho. Mas você vai descobrir. Tudo bem, gente? Como é que eu vou descobrir a aceleração? Se eu olhar para a minha formulinha, eu tinha A sobre 2 e aqui eu tenho 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Quem estava aqui multiplicando t quadrado, A sobre 2, tem que ser igual a quem está multiplicando t quadrado na minha fórmula. 3. Então, posso escrever que a aceleração sobre 2 é igual a 3. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, força resultante é igual a massa, que é 5 vezes 6. Força resultante é igual a 30 newtons. Então, a gente tem a alternativa A, não é isso? Alternativa A. Professor, eu não entendi esse exercício. Isso foi dado, não foi? Foi. A pergunta era isso, não era? E também foi dada a massa. Se foi dada a massa e foi perguntado isso, eu tenho que pensar. Eu vou usar essa formulinha. Até aí tudo bem? Eu tenho o valor da massa, putz, mas não tenho aceleração. Então, será que não vai dar para fazer o exercício? Não, dá para achar aceleração olhando para cá. Essa fórmula aqui é a fórmula da posição. Existe, Daniela, uma expressão geral para a posição de um objeto quando ele tem uma certa aceleração. Como é que é essa expressão geral para a posição de um objeto quando ele tem uma certa aceleração? S, posição final, igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo quadrado sobre 2. Existe essa fórmula. O exercício me deu isso. Então eu olho para isso e falo assim, o que o exercício me deu foi isso aqui. Aonde o S0 já estava o número. O V0 já estava o número. E essa parte do A, dividido por 2, já estava o número. Então eu olhei para cá e fiz isso. Aí descobri o A. Lembra que eu queria o A no início? Agora que eu tenho o A, coloco aqui e faço a força resultante. Tá? Vamos ver rapidinho aí a 67, para a gente finalizar nossa aula. E a 67 a gente vai relembrar um pouquinho sobre como é que você junta os vetores, que foi o que a gente viu na aula passada. Sobre um livro de massa 2 kg, atuam apenas 3 forças constantes. F1, 4 newtons, vocês veem aí, a F1 está na horizontal, direita.
F2, 3 newtons, vertical para baixo. E F3, 5 newtons. Conforme o esquema a seguir, com F1 e F2 perpendiculares. Calcule o módulo da força resultante sobre o livro, na letra A. Calcule o módulo da aceleração adquirida pelo livro. Então, vamos fazer aqui o esquema do que está acontecendo. Então, na questão 67, eu tenho... É um corpo, é um livro de massa 2 kg. Que atua a F3 de 5 newtons. Ok? Gente, tem uma pegadinha nessa questão. A F1, a gente tem que olhar para essa questão e pensar o seguinte: vamos esquecer que existe essa força 3 de 5 newtons. Se fosse só, deixa eu só ver se eu coloquei os valores certos. Sim. Se fosse só a F1 e a F2, vamos esquecer que existe a força 3. Vocês lembram o que acontece, gente, quando eu tenho o meu livrinho, meu objeto? Vou fazer com laranja para mostrar a resolução. Né? Ah, e deixa eu colocar aqui, né, que na letra A pergunta é quanto vale a força resultante e na letra B quanto vale a aceleração. Se fosse só assim, ó, meu livrinho e força F1 e força F2. Gente, vocês lembram como é que tem que fazer quando vocês têm duas forças perpendiculares? A gente vai ter uma força, por conta dessas duas, vai ter uma força diagonal. Então, vou fazer aqui, vou completar o desenho do paralelogramo. E eu sei que vai ter uma força devido a 1 e a 2, que vai ser para cá. Aqui eu vou chamar essa força de F12, que é o resultado da 1 e da 2. Tudo bem, gente? E aí, como é que faz para descobrir o valor dessa força F12? Pitágoras, exatamente. Eu tenho isso aqui, gente. Eu tenho a F12, que eu quero saber quanto que é. Eu tenho aqui 3 newtons e aqui 4 newtons. Tá? Gente, posso passar essa parte aqui? Isso aqui é fazer, tipo, esse ao quadrado igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. É o triângulo 3, 4, 5. Posso colocar direto aqui então, gente? Só porque eu tô com preguiça. F12 é 5 newtons. Ah, então a resposta aqui para a letra A é 5 newtons? Não, não é. A gente, se tivesse somente essa e essa, eu teria uma força de 5 newtons aqui, certo? Essa 5 newtons é o resultado das duas. Mas além de 5 newtons aqui, eu tenho uma outra força F3, 5 newtons, que está exatamente na mesma direção. E como é que eu sei que está na mesma direção? Porque o desenho aqui do pontilhado é o mesmo. Ou seja, eu tenho a F12, que vale 5 newtons, e eu tenho a F3, que vale também 5 newtons, que eu vou fazer com uma cor diferente. Eu tenho a F3, que vale 5 newtons, acompanhando. Pessoal, 5 newtons para cá e 5 newtons exatamente junto. No mesmo sentido. Resposta da letra A. Força, vou fazer com laranja, né? Resposta da letra A, força resultante é igual ao valor da força 1, 2, mais o valor da força 3. Então, 5 mais 5. Força resultante vai ser 10 newtons. Para terminar, para a letra B que perguntava a aceleração, eu tenho que fazer força resultante igual a massa vezes aceleração.
Se eu descobrir na letra A que a força resultante era 10, e eu tenho a massa, que é 2, fica fácil. 10 no lugar da força resultante, 2 no lugar da massa. A aceleração é minha incógnita. Jogo 2 para lá dividindo. 10 dividido por 2, aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Gente, por hoje tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, dá para perguntar ainda, mas era aqui que eu queria chegar, tá? Então é importante a gente saber, né, que essa fórmula ela é muito utilizada. Tem que lembrar dessa fórmula da força resultante. Importante que a gente fez toda a discussão, né, de ação e reação, que é uma discussão bem importante também. Já caiu no vestibular várias vezes. E é isso. Vejam aí se ficaram com alguma dúvida. E por hoje está bom.